Olá, pessoal, bem-vindos a mais um programa China, Lições de um Projeto Nacional. Eu e Diego Pautasso somos parceiros desse projeto porque eu contribuo com meus conhecimentos sobre indústria e setores econômicos do Brasil e do mundo, e o Diego Pautasso contribui com um enorme conhecimento a respeito da realidade chinesa. Nossa ideia nesse programa é trazer para você informações sobre a maior economia do mundo, pelo menos em índice de crescimento, e será a maior economia do mundo ao longo desse século, com um projeto completamente inovador de desenvolvimento que dá lição para o planeta, mas com vídeos curtos e linguagem compreensível, diferente da maioria dos conteúdos sobre China que você vê na internet brasileira. A gente faz vídeos de 20 minutos aqui, você pode já ver vários aqui no meu canal, tem outros programas para você assistir se você não conhece ainda, e sempre tentando ser didático, concreto, pé no chão, e falar da economia real tal como ela é. Hoje nós vamos tratar, eu e o Diego Pautasso falaremos a respeito da agropecuária chinesa. Muita gente acha que por ter se tornado uma potência em indústrias de mais sofisticação, indústrias sensíveis, e ter investido demais em pesquisas tecnológicas, que a China teria deixado de lado a sua agropecuária. Mas isso é falso. O Diego vai explicar para a gente como os dois processos estão andando concomitantemente. A China se torna uma potência econômica com poder geopolítico, de fato, desenvolvendo-se industrialmente, mas também dentro do seu campo, dentro da sua fronteira agrícola, e implementando tecnologias. Diego, o que você pode comentar para a gente a esse respeito? Quer dizer, o pessoal acha, então, que potência agrícola é o Brasil, mas, na realidade, a China, com toda a sua potência industrial, também é uma potência agropecuária. Obrigado, bem-vindo. O que você pode comentar a respeito? É uma satisfação voltar aqui a conversar contigo, e acho que esse tema é muito instigador, Fausto, porque, de fato, a China é associada a um grande importador de commodities, de bens alimentares, agroalimentares do Brasil, e, de fato, também é um grande importador. O que poucas pessoas sabem, inclusive entre especialistas, pessoas que estudam geografia agrária ou que estudam China, que a China é a maior potência rural em termos de nome, de quantidade, né? O valor avaliado em 2020 é em torno de algo como 1,5 trilhão. Isso é mais ou menos 10 vezes o valor estimado da produção brasileira. A China, além de o maior produtor rural, é o sexto maior exportador mundial de alimentos. E aqui tem um dado muito importante. Há uma tendência de crescimento acelerado dessa produção rural chinesa. Nas últimas décadas, tem se expandido tanto a produção de carne quanto a produção de grãos, frutas e hortifruti, em parte justamente por isso, porque à medida em que a China se urbaniza, né, embora ela perca a população rural proporcionalmente, o que está acontecendo é um drástico processo de aumento, de aprofundamento da capacidade tecnológica e, consequentemente, do aumento dos excedentes rurais, entendeu? E a tendência, na medida em que transborde para o campo essas novas tecnologias, é que aumente ainda mais a capacidade chinesa nesse setor. Você falou do Twitter recentemente a respeito de uns números de produção, por exemplo, de carne. Lá para 1980, a China produzia apenas em torno, se eu não me engano, de 10 milhões de toneladas de carne, e isso subiu mais de 8 vezes. Você pode recapitular esses números para a gente refrescar nossa memória? Vamos sim. Então, olha só, esse dado é muito interessante. Em 1980, a China tinha cerca de 80% da população rural, né? Hoje está na casa dos 35% a população rural. Veja o que aconteceu. Nesse período, em 80, a China estava produzindo algo como 14,5 milhões de toneladas de carne, era o terceiro do ranking, atrás dos Estados Unidos e da União Soviética. Os Estados Unidos, na época, produzia 24,4. Em 2018, a China chegou a mais de 88 milhões de toneladas. Para ter uma noção, isso é 2 vezes a produção estadunidense, que está em torno de 45, e 3 vezes a produção brasileira, em torno de 30. Esse é o dado de 2018. Mas o mais interessante, que corrobora o argumento que a gente estava desenvolvendo, né, é que em 10 anos, entre 2008 e 2018, cresceu 14 milhões de toneladas, né? Então, num espaço muito curto, ela cresceu aquilo que ela produzia em 1980, e cerca da metade da produção atual brasileira, entendeu? Então, é um crescimento exponencial.
E, de novo, quanto mais transbordar para o setor rural as novas tecnologias, maior será a eficiência produtiva, maior será a produtividade e maior será o excedente. E o Brasil, que cada vez mais se primariza, né, Fausto, que é um tema que a gente discute muito, estou especialista na temática da industrialização, mas o Brasil corre o risco, inclusive, de perder espaço na produção rural. Você trouxe esse tema que realmente me toca até emocionalmente, sabe? Como que, na realidade, a China consegue? Porque você vê a população rural da China diminuindo, assim como também no Brasil. Só que, comparativamente, começa a haver uma boca de jacaré se abrindo aqui, porque a nossa produtividade agrícola, apesar de crescer, é acompanhada por uma perda de tecido industrial muito pronunciada. Ao contrário, na China, as duas coisas crescem simultaneamente. E, ao mesmo tempo, você tem o êxodo rural para as cidades, né? Sai gente das áreas rurais e vão para as cidades. Ora, se ambos os setores econômicos crescem simultaneamente, com a transferência da população acontecendo tal como acontece no Brasil, me parece que o pé desse tripé que está diferente é o pé da industrialização, porque lá, né, de alguma maneira eles conseguem, e eu queria que você comentasse isso, aproximar o desenvolvimento industrial do desenvolvimento agrícola. Como se dá isso, né? Porque no Brasil nós não fazemos essa parte, né? Como se dá esse elo, esse encadeamento entre desenvolvimento industrial nos grandes polos, nas grandes áreas urbanizadas e o desenvolvimento do campo, Diego? Perfeito, Fausto. Veja bem, acho que há um consenso, pelo menos em boa parte dos autores heterodoxos, desenvolvimentistas, de que não existe desenvolvimento sem adensamento das estruturas produtivas, portanto, dependente exclusivamente de commodities. E no caso da China, o crescimento da produção rural está diretamente ligado a todo o resto da cadeia de valor, que vai desde aquilo que é pré-condição para o processo produtivo, ou seja, insumos, máquinas, sementes, fertilizantes e tudo mais, e também aquilo que fica após o processo de produção rural, que é o transporte, armazenamento, processamento e toda a agroindústria que produz alimentos processados e semiprocessados. No Brasil, e isso é muito claro, o Brasil tem se concentrado cada vez mais no âmbito interno à porteira, ou seja, na produção rural em si. E todos os setores industriais que apoiam a produção rural ou que processam a produção rural têm sido desnacionalizados. O caso dos fertilizantes é emblemático. Até os anos 90, o Brasil tinha relativa soberania na produção de fertilizantes. Dos anos 90 para cá, as nacionalizadas, né? E aí o que aconteceu é que hoje o Brasil importa em torno de 85% do NPK, absolutamente dependente. Um insumo fundamental que dispara, né? Isso impacta toda a cadeia de alimentos, sobretudo num contexto de guerra como esse. E isso é inadmissível para uma potência exportadora de alimentos e produtora como o Brasil. Exato, é que a gente chega no coração do nosso problema, né? Quer dizer, a gente tem um setor agropecuário que ficou pujante, todo ele baseado na aplicação de inovações e tecnologias e insumos mais sofisticados provenientes de fora do país, né? A gente perde a oportunidade de usar o agronegócio como um grande motor de desenvolvimento tecnológico, industrial e de serviços e de outras coisas, né? Para além da atividade intrinsecamente agropecuária. Isso que o Diego explicou é muito verdadeiro. Veja só, a atividade em si da agropecuária é basicamente plantio, colheita, né, exportação. Agora, para realizar isso com a produtividade que os nossos grandes fazendeiros, né, conseguiram ter, é necessário aplicar uma enorme quantidade de químicos, uma enorme quantidade de fertilizantes, uma enorme quantidade de, por exemplo, medicina veterinária, para o caso das diferentes pecuárias, não é verdade? Para as granjas, né, dos casos das aves. Assim como também você vai precisar utilizar adubos e também outros processos químicos e bioquímicos antes do plantio, antes da colheita. Além, naturalmente, de todo o processo de defesa agrícola, que é aí o uso do pesticida, que aqui no Brasil existe um certo abuso até, mas independente de entrar nesse aspecto, né, é algo necessário você usar o pesticida para fazer o controle da produtividade da sua terra. Agora, uma coisa que é mais marcante ainda perceba como, se você colocar nessa equação os implementos agrícolas, que são
aqueles equipamentos especialmente desenhados para fazer o arado da terra, para fazer a alimentação e a semeadura da terra, depois fazer o revolvimento para oxigenação da terra, a implementação de insumos e fertilizantes na terra, o próprio a aspersão de fertilizantes e pesticidas por avionetas. Tudo isso engloba uma enorme quantidade de máquinas e equipamentos que o Brasil já não produz, né? Lembrar, por exemplo, aqui nós temos uma empresa que é até uma das poucas indústrias grandes que restaram no Brasil, que é a Jacto, ainda fabrica diversos modelos de equipamento para a agricultura, de diversos, né, segmentos dela, porém, ela não consegue ser líder nem no próprio país, né? O Brasil é muito mais um consumidor de máquinas John Deere e Massey Ferguson, quando, na verdade, tem dentro do território uma fabricante de equipamentos agrícolas que poderia se tornar, aí sim, uma John Deere brasileira, né, que vendesse para o mundo inteiro. Ou seja, é uma perda de oportunidade tremenda você ter um setor que, da porteira para dentro, ali no plantio da soja, no plantio do café, da laranja, né, enfim, de outros produtos agrícolas, de milho, né, que o Brasil tem relevância, não consegue utilizar isso a partir de uma lógica de encadeamento, né, que é isso que o Diego está colocando. E aí, voltando para o caso da China, quer dizer, eu queria que você citasse um bocado como que as empresas industriais chinesas, quais setores, né, se puder citar algum nome, quais dessas empresas estão associadas e alimentam e também se alimentam do agronegócio chinês. Perfeito, Fausto. Aqui, só lembrando ainda esse caso do Brasil, né? Nós temos expertise para ter indústria de tratores, a Stara de Não Me Toque, aqui é uma das empresas nacionais aqui do Rio Grande do Sul, né? Nós temos a Embrapa, nós temos inteligência, nós temos bons centros de agronomia, nós temos empresas grandes de proteína animal, né? A questão é que precisa, e aí o caso da China é emblemático, um projeto nacional que articule os elos da cadeia e que fomente a nacionalização e o desenvolvimento desses elos, né? Infelizmente, a gente está um pouco sujeito ao sabor do mercado, as grandes corporações vão se adonando desses elos de semente, fertilizante, agrotóxico, etc, 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 e o Brasil vai ficando com o setor de menor valor agregado. E o valor agregado, a título de ilustração, eu inclusive usei ali no Twitter, né? Exportar café tem um valor agregado X, café em grão, bruto. Se a gente exportar cápsula de café, esse valor se multiplica por 40, né, o quilo. E se a arrecadação se multiplica por 100 por parte digamos assim, do aparelho de Estado brasileiro. Sem falar na quantidade e na qualidade dos empregos gerados em cada uma dessas cadeias de valor. Então, é um pouco disso que a gente está tratando, né, de exportar cápsula e não de exportar o grão bruto. No caso da China, então, o país está cuidando dos diversos elos, desde as trades que importam e exportam alimentos, empresas de processamento de proteína. Um dos fios que eu fiz ao longo da semana é sobre a aquicultura. A China é uma potência na produção de peixes, moluscos, crustáceos, em tanques, em lagoas, no oceano, em barragens. É uma coisa fenomenal. E isso inclui, de novo, uma grande quantidade de centros de pesquisa e de extensão rural, que a gente tem, inclusive, no Brasil, alguns muito bons, inclui indústrias, inclui políticas de produção do setor de trator e de implemento, e por aí vai. Então, nota-se no caso chinês, realmente um projeto nacional no qual se utiliza o agronegócio, a agricultura, tanto para produzir segurança alimentar, mas também para encadear setores industriais que estão diretamente relacionados ao campo, e aí sim tem um potencial de multiplicação de renda e de emprego muito grande. O que é fundamental também, né, Diego, da perspectiva demográfica e populacional, porque todo mundo sabe que o processo de desenvolvimento tende a carregar população em massa do campo para a cidade. É uma característica dos processos de desenvolvimento. Mas na China, até pela população ser excepcionalmente grande, para mais de 1 bilhão de pessoas, esse processo precisa ser bem administrado. Então eu fico imaginando o seguinte, enquanto no Brasil você tem um agronegócio que, pela sua própria característica de não se encadear com mais nada, né,
praticamente expulsa pessoas do campo, e essas pessoas vão para as cidades brasileiras, onde hoje se concentra para mais de 80% da população, né? Disputar empregos de baixa produtividade, baixa remuneração em serviços, né, que não demandam educação nem tecnologia, como são aí as lanchonetes, as praças de alimentação de shopping, lojas de sapato, etc, etc. Enquanto isso, na China, esse processo parece ser controlado, porque ao mesmo tempo que a população que sai do campo para a cidade encontra condições, porque o desenvolvimento industrial e de serviços está acontecendo, por outro lado, no campo, como retroalimentação desse mesmo processo, também se encontram condições para se permanecer lá, né? Porque o campo está industrializado, a área rural, a economia rural está sofisticada. Queria que tu comentasse como é que eles equilibram, né, esse movimento populacional dentro dessa dinâmica econômica de ambos os setores se desenvolverem simultaneamente. A urbanização chinesa tem sido rápida, passou, como eu disse, de 20% em 1980 para 65% na atualidade. Só para a gente ter uma ideia, nesse período, 650 milhões de novos cidadãos urbanos passaram a morar em cidade, então a gente calcula a quantidade de emprego, de habitação, de transporte, de saneamento necessário para abastecer essa população, e isso só é feito com políticas que simultaneamente modernizem o campo, mas criem as condições na cidade de emprego e renda. E para isso você precisa que o setor rural seja não apenas produtivo, mas seja função do desenvolvimento industrial, que é o que a gente estava comentando antes. No Brasil, ao contrário, a gente tem tido um ganho de produtividade, uma modernização do campo muito eficiente. Só que esse êxodo rural rebateu na cidade sem a devida infraestrutura, sem o devido crescimento industrial capaz de absorver essa população, e o rebote, obviamente, é um processo de favelização e de precarização das condições de vida nos espaços urbanos das nossas metrópoles, que é visível a olho nu, né? E é dramático, aliás, e repercute tanto do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista da segurança pública, e por aí vai. E aí, de novo, né, Fausto, não há muita saída fora do desenvolvimento e da industrialização. Perfeito, quer dizer, isso que você está comentando, que bate fundo, né, no nosso coração, e eu penso assim, como que aquela velha dinâmica que a gente já comentou outras vezes aqui, como no programa que fizemos sobre ferrovias na China, né, ela é responsável, convido vocês a assistirem esse programa também, ela é responsável por amarrar esse elo e não deixar exatamente esse fio solto na sociedade, né? Porque esse é um preço muito alto a se pagar. Quando você desloca a população, como o Brasil deslocou, e não oferece as condições nem infraestruturais, nem de emprego, nem de renda, aí você realmente abandonou parte da sua sociedade. E é o que a China não faz exatamente através do fato de ter um projeto nacional que amarre essas coisas. Então, quando, por exemplo, se coloca o crescimento da infraestrutura ferroviária, né, que amarra todo o setor de produtos, sistemas, serviços, desenvolvimento tecnológico da ferrovia e do metroferroviário também, dentro do processo de construção de linhas, né, construção de metrô, construção de ferrovias, trens de alta velocidade, etc. E isso tudo faz parte de um cluster que dá apoio ao processo de transporte da população rural, transposição, melhor dizendo, da população rural para urbana. Aí você consegue criar círculos virtuosos na economia sem deixar os seus cidadãos abandonados num processo de êxodo rural que não tem sentido, porque você vai encontrar, né, só miséria na cidade, quando como é o caso do Brasil, né? Enquanto que lá não. Lá, por ter planejamento econômico, por ter um projeto, por ter uma economia aqui que o Estado ativamente coordena e mobiliza, o cidadão acaba se deslocando com segurança, né, da vida rural para a vida urbana. Diego, quer fazer algum comentário final a respeito? Só mais um que eu acho que amarra muito a essa questão do transporte, a questão, por exemplo, habitacional, né? Se tem um êxodo rural e tem uma política habitacional relacionada à política de emprego, você consegue administrar o crescimento da cidade de maneira ordenada. E a China pode ter áreas de cortiço, áreas empobrecidas, mas o processo de favelização na China não ocorre, né? Em parte por uma política habitacional, né, muito consciente, muito abrangente para dar conta desses 650 milhões de pessoas. Se nós olharmos de novo, fazendo mais um paralelo com o Brasil, nós tivemos o BNH e depois da redemocratização, só o Minha Casa Minha Vida. Nós ficamos 20, 30 anos praticamente sem nenhuma política habitacional de âmbito nacional,
justamente num dos períodos em que houve uma grande mobilidade de população do campo para a cidade. Então, quer dizer, as coisas têm explicação, têm saída, e por isso é importante olhar as experiências mais bem-sucedidas para que o Brasil volte a rediscutir políticas estruturantes de transporte, de habitação, de encadeamento industrial relacionado ao setor rural e assim por diante. Muito bem. Pessoal, vamos ficando por aqui. Eu queria dizer uma coisa a respeito desse programa que a gente acabou de fazer. Seria um sonho que essa nossa curta participação aqui na internet fosse transmitida em escolas. Eu acho que a nossa discussão aqui ela está se enriquecendo programa após programa, e eu acho que o ambiente escolar, notadamente, lógico, para o ensino médio, é o lugar ideal para que se apresentem esse tipo de conteúdo. Então, se você é professor, se você é coordenador de escola, se você tem conhecidos ou familiares que trabalhem no ambiente escolar, faça um esforço de apresentar esse programa, porque, de fato, eu creio que isso que a gente está discutindo aqui, e que, infelizmente, não faz parte nem do currículo, e muito menos de aulas, né, da maioria dos estudantes brasileiros, poderia dar uma grande contribuição para a formação da nova geração de brasileiros. Pessoal, muito obrigado. Eu agradeço ao Diego mais uma vez por estar aqui comigo. E a gente volta na semana que vem com mais um China, lições de um projeto nacional. Até mais. Abraço a todos. Tchau.